dia, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um vídeo um assunto um pouquinho delicado que a gente vai falar hoje, que é sobre o filme Tropa de Elite. Não tinha assunto melhor pra pegar, não? Ai, ai. Eu tô um pouquinho desconfortável com o meu cabelo, acho que eu vou botar uma touca. Tá me incomodando um pouquinho esse amarelão, mas é porque eu ainda tenho que descolorir ele de novo. Então, só um momento, rapaziada. Bom, agora, né, apresentável. Eu quero falar pra vocês que eu vou estar usando como base a minha review do Letterboxd de novo, como eu sempre acabo fazendo as minhas resenhas. Só que essa obra em específico, ela é diferente das outras obras que eu já fiz review, porque ela é estranha. Eu tive que eu tive que ler outras reviews pra tentar entender se era só eu que, tipo assim, achei que o bagulho é muito estranho. Você não consegue entender o que que o filme tenta passar. É, tipo, eu não sei se ele. Eu até botei no final da minha review, eu vou ler pra vocês, eu não vou ler isso aqui em ordem, tá? E outra coisa, eu também vou usar outras reviews pra falar sobre isso, né? Mas nesse vídeo aqui, como sempre, eu vou elaborar bem mais do que tá na minha resenha do Letterboxd. E eu vou ler pra vocês esse parágrafo que eu mesmo escrevi, que é: se queriam criticar alguma coisa em específico ou deixar a interpretação em aberto, seja como for, existem outros milhares de formas melhores de fazer isso. Mas como uma obra que mostra a hipocrisia do BOPE querer acabar com a violência na favela, enquanto mais contribui para isso acontecer, funciona muito bem. Mas isso é uma interpretação que você só vai ter se for do tipo que estuda sobre esse assunto e se interessa mais. Porque se depender só do que você vê no filme, a conclusão que tu tira é que violência pode ser justificada, abre parêntese, nas cenas de quando torturam um inocente para dedurar um criminoso, fecha parêntese. Eu não sei por onde começar, mas é, é porque a gente vê muita. É muito estranho, tipo, você não consegue ver o filme e entender se aquele filme ele tá do lado, sei lá, dos traficantes, tá ligado? Ele tá do lado da classe média, dos maconheirinhos, sabe? Dos playboys que ficam lá fumando baseado na faculdade, ou se ele tá do lado do BOP. Tipo, você não entende. Ou da polícia, né? Porque no filme eles falam, nossa, que na prática o BOP é uma polícia separada da polícia mesmo, tá ligado? Cara, eu não sei o que dizer. É muito estranho. Tipo, eu vi um cara que. que ele disse muito bem que. Aqui, Utopia. Nossa, eu falando um cara como se ele fosse um cara qualquer. Tipo, ele. Mano, é Utopia, mano. Porra. Enfim, tecnicamente bom, narrativamente esquisito. Sim, isso resume bem é, o que eu senti assistindo essa merda. Porque, pra resumir, né, não é querendo dar muito spoiler, mas é porque se você tá aqui, eu vou lá na resenha de Tropa de Elite, na Netflix mesmo, porque eu quero ver o que eles botaram, tipo assim, pra resumir do que se tratava essa obra. Porque, cara, é muito estranho. A gente vê e como eu falei da hipocrisia, é porque o filme parece que ele tenta defender o lado dos policiais. Só que ao mesmo tempo, ele mostra o lado de todo mundo. Só que quando ele mostra o lado de todo mundo, é porque ele, tipo assim, ele mostra o pessoal dos maconheirinhos, né? Como, acho que é o André, né, o nome dele. Como ele chamou, né, o pessoal ali da faculdade dele que estava defendendo que, de fato, os policiais, eles não, né, eles são muito agressivos, desnecessariamente agressivos, tipo assim, com o pessoal que, com inocentes, tá ligado? Tipo, calma, me perdi no que eu tava falando. Eu vou ler a caralha da review do Letterboxd pra conseguir definir, assim, o que eu tô falando pra vocês. E eu não parecer só mais um maluco, entendeu? Mas, ó, tentando captar aquele negócio que eu tava falando antes dos maconheirinhos. Mostra o pessoal ali da faculdade se defendendo. Só que aí o André, que inclusive essa cena, ela é meio que pra dar uma voz pra todo mundo.
Mas não é isso que acontece, entendeu? Da forma que é mostrado no livro, é como se o André fosse, nossa, o civilizado, entendeu? Que tá ali, que, ai, ele levanta a mão pra falar, gente, olha, vamos dar o palco pra ele, porque ele é o educadinho, né? Vamos ver o que ele tem a falar, que esse menino sabe, tem a dizer. E aí ele fala, não, porque vocês que financiam o tráfico. Ai, vamos fingir que isso não é problema do nosso sistema de merda, né? Que... Enfim, não vamos querer criticar o capitalismo agora, né, gente? Não falando de tropa de elite, gente. Violência policial tem nada a ver com o sistema capitalista, não. Jamais. E aí, depois ainda tem uma cena, um tempão depois, tendo tipo uma festinha da faculdade, que ele tá até dançando com a menina. E aí, uns caras tentam zoar ele, botando uma música nada a ver, defendendo o tráfico, tá ligado? Falando assim, ai, por que vocês que financiam o tráfico? Zoando o que ele tinha falado, tá ligado? Como se o pessoal da faculdade ter falado que violência policial não é legal estivesse errado. Tipo, eles fossem os bobos, o que tem a visão superficial. Sendo que, na verdade, eu acho que é muito pelo contrário. Quem defende a violência policial é justamente quem tem a visão superficial do assunto. Porque, tipo, mano, como assim? Gente, é porque eu não entendo o porquê que. Da onde ele tirou isso do pessoal que compra maconha financiar o tráfico. Eu achei isso bizarro. Mas beleza, tudo bem. Os personagens de um filme, eles não precisam ser legais o tempo todo. Eles podem ser meio burrinhos, meio sem noção, sabe? Eles podem ter uma visão diferente de mundo que eu tenho. Tudo bem, né? Até melhor assim. Porque, pô, imagina se todos os personagens de todas as obras cinematográficas fossem iguais e defendessem a mesma coisa. Tipo, tá ligado? Tipo, vou usar o exemplo do psicopata americano. Que ele é o protagonista, mas ninguém gosta dele. Achei um filho da puta, sabe? Só que. Outra coisa que eu lembrei agora, porque o protagonista de Psicopata Americano, ele é muito machista, misógino e tal. Meio, né, esquisitão. E aí, eu lembrei que tem uma cena do. Eu não sei se ele é o protagonista, acho que não, né? Calma aí, deixa eu ver o nome dele, que eu não lembro. Eu não lembro, foi mal, rapaziada. Foi mal. Capitão Nascimento. Ele não tem nome, não? O nome dele é Capitão Nascimento? Tá bom, vou chamar ele assim. Cara, ele. Tem uma cena dele que eu não lembro de onde que ele tinha voltado, tá ligado? Eu acho que foi quando ele foi buscar o corpo do filho da moça que foi lá na delegacia falar com ele, poxa, eu não consegui enterrar o meu filho. E aí ele foi lá na favela buscar o corpo da criança. Eu nem sei se era criança, adolescente, sei lá, mas do filho da moça. E eu acho, tá, que foi isso, é porque eu não me lembro. Faz um tempo já que eu vi o filme. E aí, o que aconteceu? Ele chegou em casa e bateu na mulher dele. Porque a mulher dele que tinha acabado de ter um bebê, tá ligado? E gritou na cara dela, falando assim: ah, você nunca mais fala do meu trabalho nessa casa. Tá bom, então. Eu achei isso, tipo, bizarro, porque ele no filme, ele é sempre, tipo assim, ele é retratado como, nossa, o fodão, tá ligado? E aí, tipo, ele mete uma dessa. Eu não sei, cara, mas, tipo, pra mim, esse filme, eu já fui assistir ele sabendo disso. Porque, pô, um filme que tem a polícia com os protagonistas, cara, é claro que vai ser um filme que vai, tipo, ignorar todo a raiz do problema, do porquê que tem tanto crime no mundo, do porquê que tem tanta violência, e só falar assim, não, não. Porque a polícia tá aqui pra resolver esse problema e é isso aí, eles não têm defeito nenhum. Eu já sabia que ia ser só um filme assim. E foi exatamente isso, tá ligado? Eu vi outra pessoa também comentando que o filme tenta mostrar. Acho que eu já falei isso pra vocês, né, sobre o negócio da faculdade. Mas ele tenta mostrar todos os lados pra vocês, mas ele sutilmente. Sutilmente não, porque se você tá acostumado com esse tipo de obra que tenta manipular as coisas, né, querendo dar uma de monarca agora, mas ela tenta meio que manipular ali como as coisas estão sendo mostradas, ainda mais um bagulho que é roteirizado, que é um filme, tipo assim, te puxar pra um lado. Que é o caso dele, ele tentar te puxar pro lado policial. Só que, se você olha, assim, pro que tá acontecendo no filme, você vê que a polícia
E o tráfico tá no mesmo nível. No filme, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai encher a porra do meu saco, não, gente. Eu tô com medo de postar essa merda desse vídeo e mexer numa casa de abelha, tá ligado? E elas vêm me picar. Eu tô com medo disso acontecer. Porque é muito provável que falar isso aqui não é querendo, nossa, falar que violência policial tem. Não é querendo alfinetar o pessoal de direita, né? Nossa, conservador que tá com o Bolsonaro. Ai, olha, hashtag eu amo a polícia acima de tudo. Ele sempre, nossa, policial corrupto, o que é isso? Ai. Não, tem que bater em bandido mesmo, bandido bom, bandido morto. Eu já tô pensando que eu espero que esse vídeo não chegue nessas pessoas, porque eu só quero comentar, sabe? Com o pessoal que me entende, sabe? Que defende as mesmas coisas que eu. E eu espero que seja esse o público atingido por esse vídeo, tá? Eu prefiro que isso aqui flop do que chegar em alguém que defende violência policial, porque é um estresse que eu não quero passar. Só para deixar claro aqui que se tiver algum comentário defendendo a ideia de que, ai, porque todo mundo tem que ter arma em casa, né? Porque isso ia resolver todos os crimes do mundo, né? Porque os bandidos iam ficar com medo. Irmão, eu não vou estar respondendo, tá bom? Que eu não vou dar palco pra maluco, tá? Só pra avisar aqui vocês, porque depois vão me falar. Ai, porque ficou com medo, né? Ai, não. Ele não respondeu o meu comentário, então eu tô certo. Não, amigão. Não. Só não, tá bom? Eu só não quero discutir. Eu quero só dar minha opinião e foda-se. E sair correndo, tá ligado? Tipo assim, se acontecer alguma coisa, pô, eu vou arcar com as consequências das minhas atitudes de vir falar que é a minha opinião. Mas eu também não tô querendo ofender ninguém. Vocês viram que eu não citei nenhum nome, não estou falando com ninguém diretamente. Quer dizer, eu citei o nome do Bolsonaro. Mas é só pra dar um exemplo de um fandom aí, entendeu? Que é um pessoal mais, arminha pra cima, né? E vocês sabem, né? Já dá pra ver aí que eu não sou a favor de arma, nem aqui nem na puta que me pariu, né? Então, Sabe? Não que eu seja inseguro de defender a minha opinião. Eu tenho muita segurança do que eu falo. Até porque, se eu não tivesse, eu não tava defendendo, né? Porque eu não sou otário. Igual muitas pessoas aí que defendem muitas coisas que não estudam. E aí, continuando, eles botam o tráfico e a polícia no mesmo nível, que é a questão da violência. E, tipo, a interpretação que você tem sobre eles serem hipócritas você só vai ter se você tem um estudo além daquele, tipo assim, além do que é mostrado no livro. No livro não, no filme. Porque eu vejo facilmente a minha mãe, o meu pai, que não estuda sobre esse assunto, falar assim, não, é isso aí mesmo, bandido bom, bandido morto. Bem feito aí pra essa moça que perdeu os amigos dela na favela, sabe? Ou tipo. Além disso, eu também tenho que o filme. Beleza, ele mostra essa hipocrisia que você só. Né? Calma. E aí é meio que, tipo, não é querendo dizer que o filme ele te leva a te puxa pra defender um lado específico, mas é meio que já dizendo isso, né? E ele também tenta o tempo todo defender, tá ligado? Aquela tortura que eles fazem com as pessoas, porque, cara, de fato, se você torturar uma pessoa, uma hora ela vai falar. Só que eles são policiais, eles não podem fazer isso. Justamente, gente, o trabalho da polícia, o trabalho da justiça é justamente prender um criminoso, não matar um criminoso, tá? No Brasil não tem pena de morte, tá bom? Vocês não podem. Eu acho que você pode matar um criminoso se, tipo assim, ele tentar, sei lá, em um tiroteio, tá ligado? Aconteceu, você não tem muito o que fazer. Mas calma. O trabalho da justiça é justamente você trazer esse criminoso pra cadeia, você acabar com o crime sem se juntar a ele. E é por isso que a polícia é tão difícil. É por isso que a polícia deveria ser tão endeusada. Só que não é isso que acontece. Porque você vê muito policial corrupto, muito policial fazendo merda, cometendo crime. Porque, gente, eu não vou ser a favor de um policial botando um saco na cabeça de uma pessoa e espancando ela, tá ligado? Ou, sei lá, não, eu ia usar um exemplo que eu vi em Bastardos Inglórios, não tem nada a ver, eles não são policiais. Eu ia falar do cara enfiando o dedo na ferida da moça. Mas eu imagino facilmente o policial fazendo isso, principalmente em Tropa de Elite. Eu acho que eles só não tiveram criatividade o suficiente pra botar isso no filme. Mas, cara,
Isso não é certo de maneira alguma, mas o filme ele tenta te convencer que tá ligado? Tipo, é que, tipo assim, eu não tô querendo falar tão mal do filme, porque, porra, o cinema brasileiro, né, galera? E, pô, o filme é bem filmado, sabe? Eu acho que o roteiro é até que bom. Não acho que o filme seja ruim, não. Os atores bons também. Só que, cara, eu não posso ignorar o, a história do filme. Eu não posso ignorar o que o filme tá tentando passar. Ou não necessariamente o que o filme tá tentando passar, mas o que eu interpretei sobre isso. Porque cada um interpreta o filme do jeito que quiser. Se alguém quiser interpretar do jeito que eu falei, que, mano, tá mostrando a hipocrisia do. A hipocrisia a hipocrisia do BOP em querer acabar, nossa, com a violência na favela, enquanto eles mais contribuem pra isso. Tipo, pode ser que você tire essa interpretação, mas eu acho ainda que é uma interpretação muito inocente, tá ligado? E eu fico triste de verdade, porque é uma obra muito boa, que tem um potencial pra ser, tipo assim, nossa, muito foda, mas tá defendendo a coisa errada. Eles o tempo todo tentam reclamar, nossa, dos burgueses, ai, do pessoal classe média que fuma maconha. Mas eles, basicamente, o filme, ele mostra a visão que essas pessoas geralmente têm, o pessoal classe média geralmente tem, sobre a favela. Pegaram a visão? Porque quem tá lá dentro mesmo sabe o que acontece. Sabe, tipo assim, cara, quem mora na favela jamais vai defender policial, com todo respeito. Porque, beleza, o pessoal do tráfico, eles são, né, agressivos também. Acho que até, às vezes, até mais do que os policiais. Só que, cara, os policiais é pra eles defenderem os inocentes, né? Eles estão ali pra isso. Porque se não for pra isso, eles estão ali pra quê? Pra torturar as pessoas? Pra matar traficante? Pra esfregar o seu ódio daqui. Calma. Pra esfregar o seu ódio, a sua decepção no amor em outras pessoas? Tipo, pra que serve se não for pra defender, né? Pra fazer a justiça? Eu voltando aqui novamente, eu Cáustica do futuro, no caso do passado pra vocês já que estão assistindo o vídeo, mas pra explicar que eu não sou contra a polícia, tá bom? É porque, tipo assim, eu sei que depois vai vir gente falar, não, que você tá defendendo os traficantes, né? Porque você não é a favor de matar traficante, então você tá do lado da polícia. Eu sei que vai ter gente falando isso, tá? Falando não, mas pensando, tá? Eu já lidei com muita gente assim na minha vida, tá bom, professor de história? Que me deu aula no 7º ano, eu lembro, tá? Das coisas que você falava em sala de aula. Eu tô tentando explicar, tentei, né? Porque agora, depois que acabar essa narração aqui, não vou mudar de assunto, mas eu vou ler a minha review do Letterboxd, né, pra vocês, pra tentar dar uma resumida melhor sobre o que eu tô querendo dizer, porque eu sempre me embolo. Mas, resumindo o que eu falei anteriormente, sou a favor sim, mas eu defendo que tem muito policial que não faz o seu trabalho direito, entende? E acha que, tipo assim, tá fazendo, nossa, um grande feito, sendo que, irmão, você só tá contribuindo pra violência, tá ligado? E todos sabemos que a violência não é a solução. Uou! Nossa, frase de impacto. Uau, meu Deus, acho que você é um gênio. Você deveria ganhar R$ 1 bilhão por estar falando isso que você fala. Mas, cara, é o bagulho básico que muita gente não percebe. É aquele básico necessário que você tem que acabar falando toda hora. Chega a ser até meio enjoativo você ficar falando a mesma coisa o tempo todo e as pessoas não entendem, né? Ser policial não é um trabalho fácil e seria legal se as pessoas que acham que ser policial é só você meter bala na cabeça de inocente, saíssem, né, e desse espaço ao pessoal que realmente quer fazer alguma coisa direito, né? Que realmente está do lado da justiça, né? Que no caso a justiça deveria defender os inocentes e julgar os criminosos, né? Da maneira correta também, tá? Porque eu não sou a favor de violência de maneira alguma, nem contra o pessoal que tá no crime, tá? Porque, tipo assim, é um pouco complicado eu entrar nesse assunto nesse vídeo agora, porque eu não tô falando sobre isso, sabe? É outro assunto muito delicado também que eu ia ter que abordar, que é a questão de as pessoas que acabam caindo no crime. Não é o caso de todo mundo, mas muitas delas acabam indo pra esse lado. Não é a única opção delas, tá?
A não ser que tenha alguém botando uma arma na cabeça delas falando assim, você vai entrar pro tráfico sim, entendeu? Mas não sei se esse é o caso de alguém, pode ser que seja, mas enfim, acontece muito dessas pessoas mais pobres. Não é a única opção delas, tá? Não estou defendendo criminoso, ok? Eu só estou falando que muitas das vezes essa acaba sendo a forma mais rápida, entende? Mais fácil de conseguir dinheiro para ela naquele momento. Só que quando você entra pro crime, não parece algo tão pesado, entende? Você é uma atitude muito pequena comparado à responsabilidade que vai cair no seu colo depois. Porque a maioria dessas pessoas que entra pro crime querendo dar uma vida melhor pra tua família, tá ligado? Querendo, porra, mano, ajudar a mãe dele que tanto trabalha, tá ligado? Meio que se sacrificando o seu futuro, acaba morrendo e a mãe se fode mais ainda, porque antes de você passar fome do que o seu filho tá morto, entendeu? É muito triste, mas acontece pra caralho, entende? Então, eu tô tentando explicar que é porque morte é um bagulho muito pesado, tá ligado? Se a pessoa fez merda, se a pessoa cometeu um crime, o certo é ela tá na cadeia, entende? Cumprindo a sua pena, né? Não, porra, alguns palmos abaixo da terra. Sabe, as pessoas acham que elas merecem segundas chances, sim. A pessoa fez uma merda muito grande, mas ela já pagou por aquilo que ela fez, tá? Muitas das vezes acontece, sim, da pena ela não ser justa, né? Às vezes uma pessoa cometeu um crime muito grave, uma coisa horrível que ela fez, mas ali, porque ela limpou um chão ali na cadeia, ela em vez de xingar o policial, ela deu um bom dia, ela sai mais cedo da cadeia, tá ligado? Então não é justo de maneira alguma, tá ligado? Eu não sei também o que eu acho sobre isso das pessoas saírem mais cedo por bom comportamento, tá ligado? Não sei se eu acho certo ou acho errado, mas também eu não tenho que ter opinião formada sobre tudo, tá? Eu só tô falando aqui o que eu já penso. E é isso, só tentando mostrar pra vocês que existe outras maneiras de ver essa situação. Entende? Não é só aquilo de ai, porque porra, ele é um criminoso, ele não merece nada, esse fudido de merda. Matou gente, roubou, tá ligado? Tá? Então não se limitem a ver só um lado da história, porque assim você deixa de criar uma opinião própria, tá? Então sempre corra atrás de ver vários lados. Você também não precisa ficar só do meu lado, só escutar o que eu tô falando, tá? Procure a opinião de outras pessoas também falando sobre o mesmo assunto. É importante você ver o lado de todo mundo, porque assim você consegue ver a verdade. Ai, enfim, eu vou ler aqui exatamente o que eu escrevi na minha review, porque eu acho legal, né? Porque talvez aqui esteja escrito com mais clareza, né? Já que tá bem mais resumido do que eu tô falando aqui no vídeo. Não gosto de como o filme apresentou o Bop sendo agressivo com as pessoas e tentando justificar que elas são quem fazem o tráfico girar. O André, que sabe que a culpa dos moleques acabar no tráfico, ou pelo menos atrelado a eles de alguma forma, não são deles, tenta o tempo todo criticar os burgueses que são contra a violência policial, dizendo: ai, porque a culpa é toda de vocês que ficam financiando o tráfico. Sendo que isso não justifica de maneira alguma o que eles fazem. Eu não tinha falado isso. Mas é porque o pessoal da faculdade tinha usado o exemplo de: ai, quando você passa uma blitz e o cara aponta uma arma na sua cara. Ou quando você, sei lá, cara, qualquer coisa. Você nem tá fazendo nada de errado. E você tem que passar por esse terror, tá ligado? Tipo, você é só um civil comum, tá ligado? Um trabalhador. Fazendo, porra, tentando viver a vida tranquilo, chegando cansado do trabalho, indo pra casa, cuidar da sua família. E você tem que passar por uma porra dessa, sabe? Às vezes só porque você é preto, você é agredido no meio de um quadro, tipo... E ele falando assim, não, mas foi porque vocês aí que ficam fumando maconha, vocês não sabem que a culpa é de vocês. E todo mundo que você para numa blitz fuma maconha? Todo mundo que já apanhou em um enquadro fuma maconha? Tipo, e mesmo se fumasse, isso não tem nada a ver. A culpa das pessoas estarem fumando maconha é não sei de quem é a culpa, não. Mas, tipo, não é dela, tá ligado? Tipo, é um bagulho mais complexo do que isso. E eu fico indignado quando ele fala que, ai, porque o pensamento superficial de vocês, não, amigo.
Não, amigo, o superficial é você que não consegue abrir o seu olho e ver que existe um mundo muito maior, um sistema muito mais complexo, além do que só o que você tá vendo. Entende? Tipo, a culpa das pessoas acabarem no tráfico é que muitas das vezes, não vou dizer que é a única opção dela não, tá bom? Porque as pessoas têm outras opções além de cair no crime. A não ser, sei lá, que alguém tenha botado uma arma na cabeça dela e fala assim, você vai ser criminoso sim. Mas é porque, na visão de mundo que essas pessoas têm, cara, é a chance que aparece na vida delas de trazer algo melhor pra família. Entendeu? Só que no fim acaba acontecendo de 99% de chance de dar merda a pessoa morrer, tá ligado? Em uma trocação de tiro com a polícia. E a família ir pro caralho também, porque tava envolvendo com traficante. Envolvendo não, tava envolvido com traficante. E aí se fode, entende? É isso que acontece na maioria das vezes. E eu não quero que tratem o que eu tô falando como se fosse mais importante do que outras pessoas que super estudaram pra estar falando isso, tá bom? O que eu tô falando, isso baseado no que eu já vi e estudei anteriormente. Nada em específico eu peguei, nossa, peguei aqui pra ler o Manifesto Comunista. Falei assim, não. Não, porque a desigualdade social, a jornada de trabalho, ai, nossa, o crime na favela, ai meu Deus. Ai, ai. Não, caralho, entende? Eu não sou ninguém, tá bom? Só pra. Se vocês. Não, eu também não quero que usem isso aqui, esse meu vídeo, essa minha opinião, tipo assim, definir a de vocês, tá ligado? Se vocês querem acreditar em alguma coisa que eu falo, pesquisa antes, tá? Se vocês querem usar a minha palavra como exemplo, pesquisa, tá? Não deixem de pesquisar. Isso não serve só pra mim, serve pra todo mundo, serve pro seu professor, serve pro seu pai, pra sua mãe. Ninguém não é porque a pessoa tá um cargo acima do seu no seu trabalho, ou sei lá, na escola, como eu disse, o professor, o diretor falou alguma coisa, você não deve levar nada que as pessoas falam como verdade absoluta. Lembre-se que, ainda mais se vocês forem pessoas mais novas, é muito fácil manipular em vocês, entende? E não acreditem em tudo que as pessoas falam, ok? Sempre pesquise antes, ainda mais se você for usar alguma coisa que alguém falou no passado como exemplo, tá bom? Não façam isso. Tenham vários. E também não pesquisem uma fonte só, tá? É só querendo lembrar vocês sobre as informações, porque não adianta nada você querer defender de todo o seu peito, assim, a sua opinião. Só que aí o que você usa, a sua base de estudo pra defender aquela porra, é nossa. Ah, meu professor falou. E o seu professor é quem? Aí é o professor de matemática falando sobre história. Porra, é complicado, né? E é isso, eu sempre tenho várias visões sobre o mesmo assunto pra poder definir a opinião de vocês, que é o que eu fiz. Porque eu não. Eu percebo também que se eu tivesse só assistido Tropa de Elite, não tivesse conhecimento que eu tenho sobre essas coisas, eu talvez fique mais fácil essa minha interpretação sobre o filme, porque eu moro no Rio de Janeiro e eu vejo muitas vezes coisas, notícias sobre aqui, lugares que eu moro, lugares que eu já visitei, pessoas que eu conheço que passaram por essas situações, sabe? Coisas parecidas com o que aconteceram no filme, porque nada que aconteceu no filme é tão diferente da vida real, tá? O que é bem estranho, porque o filme tenta defender a opinião dele, só que ele não mascara nada, sabe? Ele só mostra que as pessoas são agressivas mesmo. O que me faz achar que eles só são pessoas ruins mesmo, que defendem esse tipo de coisa. Porque eu não vejo uma pessoa decente no mundo defendendo a violência contra pessoas inocentes, né? Mas aí é o que eu acho, né? E é isso, eu falei que eu ia ler review de outras pessoas, mas teve esse moço aqui. Aí eu não vou saber falar o nome dele, não. Não, acho que eu não falei isso não, gente. Ele falou muita coisa na review dele. Então acho que eu vou só deixar pra lá. Mas é isso. Resumo sobre o que eu achei. É um filme confuso. Ele não se decide o que ele quer ser. Se ele quer defender a polícia, se ele quer defender o tráfico, se ele quer só mostrar a hipocrisia, se ele não quer defender nada e mostrar todos os lados. Ele não se decide. Ele faz um pouquinho de cada coisa. Só que e é triste porque é um filme muito bem feito. Só que tá defendendo, tá do lado errado da história. Se ele estivesse do meu lado, talvez eu desse 5 estrelas a ele. Só que no final é um 2,5. 2 estrelas e meia.
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô amando fazer vídeo de review de filme, série, sei lá. Porque eu só pego a minha review do Letterboxd, eu leio ela e acrescento mais algumas coisas. Eu acho isso demais. Acho muito legal, fica bem mais fácil de falar. E agora que eu tô fazendo um desafio, ó, Merchel, ad no meio do meio não, no final do vídeo. Eu tô fazendo um bagulho que eu tô assistindo um filme todo dia, tá? Até eu completar a escola, porque eu decidi assim do nada que eu quero virar cinéfilo. Não, brincadeira, eu não quero não. Mas, sei lá, talvez no futuro. E agora que eu vi que eu tirei a marcação de página da página que eu tava do Manifesto Comunista, porque eu não vi que eu tava usando essa porra aqui como marca-página e eu só tirei as páginas que estavam atrás dele. Bom, fiz merda, né? Mas tudo bem, eu leio tudo de novo, não tem problema, é um livro bem curtinho. E aí, por isso eu vou acabar fazendo várias reviews aqui. Talvez eu venha falar de Bastardos Inglórios também, mas é porque eu só não sei tirar uma opinião tão bem elaborada sobre esse filme, que fala sobre a Alemanha nazista e uma judia lá que ela foi meio que se vingar e tal. Ela tacou fogo em todo mundo. Mas eu achei um filme muito bonito, tá? Bastardos Inglórios, tá bom? Não tô falando sobre Tropa de Elite agora. Achei muito bonito, tem uns cenários maravilhosos. Tipo, tem a cena do. Ah, sei lá, tem várias cenas aí muito fodas. Tem aquele campo da menina da judia que ela tá fugindo do cara. Mano, aquele campo muito maneiro, muito foda, entendeu? Pô, um filme muito bem feito e tal. Às vezes é até estranho, porque depois eu vi um filme muito foda, tipo, muito foda não, muito foda-se, tipo, Pantera Cor-de-Rosa. É bem nada a ver. Ai, é isso. É até estranho. Mano, antes de eu ler as reviews das outras pessoas, inclusive, eu tinha dado 4 estrelas, porque eu meio que eu tava invalidando o fato do filme não defender o meu lado. Eu tava tentando julgar o filme só por ele ser um filme e ignorando total a visão, a interpretação que eu tirei sobre a forma que as coisas são retratadas no filme, tá ligado? Eu ia avaliar ele com 4 estrelas porque realmente é um filme bem feito, né? Tropa de Elite agora, no caso. Só que aí depois eu li as outras reviews das pessoas falando sobre o filme parecer que ele estava passando a mão na cabeça de quem da violência policial, tá ligado? E dos corruptos. Cara, depois disso eu falei assim, realmente não é algo que dá pra ignorar. E eu acho que eu vou começar a avaliar os meus filmes lembrando mais disso. Porque por que quando eu vou avaliar um anime, eu lembro disso, quando eu vou avaliar um livro, eu lembro disso também, mas um filme não. Tipo, é injusto, tá ligado? É tudo arte, só que em forma diferente. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Não levem a minha palavra como verdade absoluta, nem como se eu fosse, nossa, um gênio, um mago, o alecrim dourado que não pode mudar de opinião ou que não pode estar errado, tá bom? Eu sou só mais um, entre outras pessoas que têm várias opiniões bem elaboradas, tá? Não confiem na minha palavra, ok? Eu tenho só 14 anos, eu não sei o que eu tô fazendo. Um beijo. Até o próximo vídeo.